Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar quais foram as melhores leituras de 2014. Não, você não errou de canal, eu que mudei de cabelo, tá? Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo porque eu tava fazendo uma ótima leitura no final de dezembro, então eu achei que era melhor esperar porque eu já desconfiava que ia entrar na minha lista, tá certo? Vamos lá. A minha lista não vai ser composta por ordem de preferência não, tá? Eu acho que eu seria incapaz de fazer isso. Eu tenho muita dificuldade em escolher melhores, de fazer pódio, enfim, são só os 10 melhores livros e eu não incluí as peças do Shakespeare, tá certo? Vamos lá então. Bom, um livro que eu li logo no início de 2014 foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco. E eu fui ler esse livro com muito medo, porque as pessoas faziam muitas ressalvas, do tipo, esse livro é muito difícil, esse livro tem várias passagens em latim, esse livro fala de várias coisas estranhas. Então, assim, eu já fui ler o livro com um certo medo, um certo receio, mas eu amei, eu me apaixonei. Eu não tinha lido nada de ficção do Umberto Eco, só tinha lido teoria. E eu achei o livro apaixonante. Eu me lembro que eu estava numa semana de folga e que eu li o livro em 2 dias, porque eu não conseguia largar o livro. Ele é um livro relativamente grosso, ele tem 562 páginas. E ele conta uma história, né, ele é um romance policial, ele conta uma história de investigação de assassinatos que acontecem num monastério, né? E o romance se passa no período medieval. E o Umberto Eco aproveita, né, para colocar aqui nesse romance várias das coisas que ele aprendeu na época que ele estava fazendo doutorado, né? Ele fez uma tese sobre o Tomás de Aquino, então realmente é um romance que tem muita filosofia medieval, né? E realmente também tem muitas passagens em latim sem tradução, mas é um romance engraçado, é um romance sarcástico. Dizem que o Umberto Eco queria provar, né, para si mesmo, ele quis escrever esse romance meio que para provar que ele era capaz de escrever um best-seller, e esse é o livro dele mais famoso, né, de ficção. E o romance é maravilhoso, ele tem várias referências a romances policiais, o detetive é um frei franciscano que se chama Guilherme de Baskerville, né? Então tem a referência ao nome do romance do Conan Doyle. Um dos personagens, né, é uma homenagem ao Jorge Luiz Borges, que é um bibliotecário cego chamado Jorge de Burgos. Então, assim, e o romance é muito instigante, apesar dele ser passar dentro de um monastério, ser no período medieval, né? Você pode pensar, mas isso é uma coisa vetusta, né? E antiquada, enfim, mas é muito instigante. Inclusive ele tem toda uma atmosfera assim meio claustrofóbica, né, de mistério. As mortes são todas meio bizarras. Então, assim, o livro é incrível, gente. Ele é narrado em primeira pessoa, né? O personagem que narra é o Adisso, que é um noviço que anda junto com o Guilherme de Baskerville, mas é um livro impressionante que eu recomendo muito, muito, muito. E é aquele romance que você já termina querendo reler, porque ele é tão rico, ele tem tanta coisa, sabe? Excelente mesmo. Em seguida, eu li um livro que eu tinha visto a Denise falando numa época, anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, a gente fez um desafio de ler 7 livros em 7 dias. Eu não tinha canal e eu fiz os vídeos pro canal dela. E um dos livros que ela leu foi o Ratos e Homens, do John Steinbeck. E ela falou tão bem desse livro que eu fiquei instigada, né? O meu namorado também indicava muito esse livro e ele é pequenininho, ele estava aqui num dia que eu estava assim à toa, de pegar, e eu me apaixonei. Esse livro é maravilhoso, é curioso porque ele é um livro minúsculo, né? Um livro que você de fato lê em uma sentada, mas ele é um livro apaixonante, assim, a história dele é muito comovente, os personagens são apaixonantes e assim, o que é, né? Você vê o que é o talento de um escritor de fazer tanto com uma poesia tão micro assim. E é uma história muito emocionante. Eu raramente choro com livros, mas eu chorei com isso. Esse livro pegou, assim. Eu não vou falar muito porque o enredo dele é muito pequeno, em virtude do tamanho, mas são 2 amigos que ficam trabalhando por fazendas, né? Eu acho que tá lá na Califórnia, nos Estados Unidos, eu não me lembro muito bem. Mas eles ficam, né, indo de fazenda para fazer colheita. E eles são completamente diferentes, porque um é muito esperto e é baixinho, que é
eu não lembro, eu sei que eles são George e Lenny, mas eu não lembro quem é quem. E o outro é muito grande, muito forte, assim, tem uma força muito descomunal, mas ele tem uma espécie de retardo, assim, então ele é muito inocente, muito ingênuo, e eles, em virtude dessas diferenças, se protegem, então, e vão acabar se metendo numa confusão danada. Mas é muito emocionante a relação deles, né, o que vai acontecer, é uma coisa impressionante, fala muito de solidão, então até as coisas que acontecem com os personagens secundários são, assim, de parte do coração, então indico muito, uma mini leiturinha, mas que, caramba, que livro incrível, lembro dele, lembrarei sempre com muito carinho. Um outro livro que eu li e que gostei muito, essa é uma escolha curiosa, porque acho que ela tem um pouco a ver com meus gostos, né? Não é uma coisa, não é exatamente pela excelência literária, mas porque é um livro que eu tô para os meus favoritos. Eu sou tão lerda, né? Na lua, eu não sabia que existia esse livro, eu vi esse filme. Não sei como esse filme chegou a mim, quem me indicou, não me lembro, mas é o 84, Charing Cross Road, que ficou traduzido em português como Nunca Te Vi. Sempre te amei, é um nome super cafona, né? Mas enfim, e quando eu tava pesquisando sobre o filme, porque eu amei o filme, eu fiquei apaixonada pelo filme, eu queria ser a Ellen Hanf, né, que é a personagem principal, eu descobri que era o livro, né? Então a Ellen Hanf existiu, ela era uma escritora e roteirista norte-americana, e esse livro é meio que a compilação das cartas que ela trocou com as pessoas dessa livraria de Londres, né, de A4 Charing Cross Road, uma espécie de livraria de livros usados. E ela vê um anúncio no jornal, ela coleciona livros, ela gosta de edições antigas, edições raras, e ela vê que esse pessoal manda o livro para outros países, se precisar, no anúncio do jornal. Começa a trocar cartas com eles, através dos pedidos, e aí ela faz amizade, né, com, acho que é Frank, o nome, Frank Dowell, e começa uma coisa meio comercial, mas depois vira uma amizade, e ela acaba ficando amiga até dos outros vendedores da loja. Eu me apaixonei muito porque a Ellen Hanf é muito... Ela tem uma personalidade, assim, muito expansiva, ela é muito divertida, irônica, sarcástica. Enquanto que o Frank Dowell é todo doce, né? Todo bonzinho, tem toda aquela coisa de lord inglês, super educadinho, assim, e contido. Mas as cartas dela são de rolar de rir, assim, eu amei mesmo, entrou pros favoritos da vida. Bom, depois eu li um livro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. São Bernardo, do Graciliano Ramos. Quando eu fui ler esse livro, eu acho que eu só tinha lido Vidas Secas e Angústia. Eu gosto muito da escrita do Graciliano. Eu sempre digo que Angústia é um dos meus livros favoritos da vida, mas eu ouvia muitos elogios a São Bernardo. E quando surgiu a oportunidade, eu não sei, acho que eu esmarrei com esse livro na rua, assim, e comprei e falei, não, vou ler. E esse romance maravilhoso. Ah, não, eu acho que esse romance é do meu namorado, eu não lembro, mas eu sei que eu via muitos elogios e ele é um romance incrível do ponto de vista da questão psicológica e do comentário social. A escrita do Graciliano é uma coisa maravilhosa. O início desse romance é excelente e é engraçado também, né? Aqui a gente tem a história do Paulo Honório, que ele teve uma juventude bem errática, né? Foi preso, tudo. E ele depois fica com uma fixação em ter dinheiro e ele começa a juntar dinheiro, fazer trabalhos e de forma escusa e usando os meios legais, juntando, até que ele consegue comprar a fazenda de São Bernardo, onde ele tinha trabalhado quando era mais novo. Nisso que ele tá nessa obsessão de ser bem sucedido, de acumular bens e tudo mais, ele percebe que ele precisa de um herdeiro, que precisa se casar. Só que ele quer levar esse casamento, essa escolha e essa esposa com o mesmo raciocínio dos negócios, né? O que ele não contava é que a Madalena, a moça com quem ele vai se casar, é uma moça que não se submete, né? Ela é uma moça super inteligente, sensível. Ela começa a causar uma série de mudanças, né, na fazenda. Ele não gosta disso. Então ele vai haver esse conflito e depois vai haver uma coisa terrível e ele... Então, como ele vai lidar com isso, né? Então, assim, a maneira como ele lida, né, com isso também é uma coisa incrível. Então esse é um livro que ele quer escrever, e a maneira como ele quer escrever, como ele descreve no início, né, que ele chama pessoas para escrever o livro dele e tal, a noção do que ele acha que é um livro, para que serve, é muito engraçado. Mas enfim, é um romance que...
completo, faz você sentir várias coisas, faz você admirar muito a genialidade do Graciliano e a percepção sobre o indivíduo, sobre a psique que o Graciliano tinha, e também você fica fascinado com o personagem, que não é uma pessoa legal, boazinha, mas no final não tem como você não ficar fascinado com o Paulo Honório, sabe? Enfim, recomendo muito. Eu até fiquei na dúvida se o Angústia vai continuar sendo meu romance favorito do Graciliano, e eu pretendo até reler esse ano para tirar a prova, mas enfim, gente, vocês querem conhecer Graciliano e, sei lá, tem medo de ler Vida Seca, livro obrigatório da escola, leiam São Bernardo ou Angústia, porque romances excelentes. Bom, aqui tem mais uma escolha que tem mais a ver, assim, com a questão particular, né, não necessariamente com a excelência do texto, embora eu tenha achado o livro muito bom, que é o A Elegância Dourice da Mulher Barroca. Eu ganhei esse livro da Denise, e eu não fazia a menor ideia do que se tratava, eu tinha muito falar da autora, né? Ela é uma autora francesa, ela é acadêmica da área de filosofia. E eu fiquei completamente apaixonada por esse livro, ele definitivamente é um dos meus favoritos. É também um livro que eu já terminei querendo reler. E ele tem duas protagonistas, né? A Renée, com que eu me identifico muito, me apaixonei pela Renée. E uma que é uma pessoa, já uma senhora, sei lá, de 50 anos mais ou menos. E tudo que ela gosta, eu gosto. Comida japonesa, chocolate, filmes do Ozu, né, literatura, é um pouco antissocial, enfim, me identifiquei demais com ela, assim, eu sou meio solitária, que fica lá com seus livrinhos. E tem a Paloma, que é uma menina muito novinha e que percebe o mundo ao seu redor, a hipocrisia, o vazio das pessoas, né, e toma uma decisão meio radical, assim, e no final elas vão acabar meio que se encontrando, assim, e uma meio que vai ajudar a outra a perceber certas coisas, enfim. E o romance, ele é narrado do ponto de vista de cada personagem, né, ele tem dois focos narrativos e é primorosamente bem escrito. Eu adorei a escrita da Muriel, né, a tradução da Rosa Freire e da Guiar. Essa capa da companhia é linda também. Então, assim, é um livro que entrou nos meus favoritos fácil, assim, fiquei muito apaixonada por ele. Acho até que ele, por eu me parecer tanto com a Renée, foi um livro que calou, sabe? Mas enfim, amei, 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 amei! Inclusive, beijo, Denise, muito obrigada por esse presente. Enfim, o que mais? Ah, sim, livro polêmico, leitura polêmica, um livro que eu tentei ler no passado e que eu abandonei, retomei, né, em 2014, que foi Lolita, do Nabokov. Eu já não sei onde tá aquela minha capinha. Aquela que fica aqui, né, a jacket, não sei, tá só a capa dura. Livro cor de doce. E assim, bom, eu tentei ler esse livro há muitos anos atrás e foi um livro que eu não consegui engolir. Larguei pra lá, foi um livro que me causou muita repugnância. Daí tentei ler novamente em 2014 por causa do fórum e o livro continuou me causando repugnância, mas assim, eu não tenho como negar a genialidade do Nabokov, porque esse romance é muito perturbador, né? O Humbert é, acho que é um dos maiores crápulas da literatura. Acho que eu nunca detestei tanto um personagem como eu detestei o Humbert. E eu acho que em vez de você se ressentir do texto, né, ou do Nabokov, você tem que admitir a competência como escritor desse cara, de fazer você detestar um personagem assim. Eu achei o personagem é muito rico, né? A Lolita, na verdade, ela é uma personagem que a gente só meio que conhece pelo olhar dele, né? Então, assim, a gente conhece mais ele, narrando em primeira pessoa. A narrativa é uma narrativa primorosa, que eu acho que casa muitíssimo bem com o personagem, mas é um livro que te perturba muito, é um livro muito incômodo, e você fica querendo que ele se ferre muito, mas, assim, eu tive que dar um barato do torcente, que esse livro é muito bem escrito, assim, porque eu acho que sentimentos tão fortes, assim, não me haviam sido, sei lá, causados antes. Eu não consigo lembrar de ter odiado tanto alguém como eu odiei o Humbert. Então, assim, se você tem um estômago, encare Lolita, porque vale a pena. Um outro livro que eu li esse ano e que foi amorzinho muito, que também entrou
pra lista dos favoritos foi o Terra dos Homens, do Antoine Saint-Exupéry. E eu já falei tanto desse livro esse ano, né? Mas é que ele é lindo, gente. Ele é lindo, assim. Não tem como não recomendar. É um livro autobiográfico em que o Exupéry vai falar do período em que ele foi piloto de avião, né? Ele trabalhou para o Correio Aéreo Francês. E é um livro dividido em temas, mas é um livro cheio de compaixão, cheio de sensibilidade, de doçura, onde ele vai falar sobre solidão, deserto, do amor dele pelos aviões, dos amigos que ele fez, né? Então, assim, é um livro tão bem escrito, de uma forma tão singela, sabe? É um livro tão delicado. Ai, eu me lembro que na época que eu resenhei, eu falava assim, que eu não queria ler o livro correndo, eu queria economizar ele, porque eu queria ter todo dia um pouquinho dele, assim, muito amor. Entrou definitivamente pra lista de favoritos, assim, da vida. Terra dos Homens, gente. Ai, eu tenho essa pessoa na sua vida. Outro livro que eu li foi um livro excelente, maravilhoso. Vocês estão vendo que esse ano foi um ano muito rico de leituras incríveis. E esse já foi um livro que eu peguei pra ler na minha tentativa, né, mais consciente de ler romances escritos por mulheres, que foi o Amada, da Toni Morrison. Gente, que romance espetacular. Do ponto de vista da forma, do ponto de vista do tema, né, um romance que vai tratar sobre escravidão nos Estados Unidos e sobre a condição dos escravos libertos ou fugidos, enfim. Que vai tratar de maternidade, né, da relação entre mãe e filha. E que tem um elemento fantasmagórico e que é muito bem escrito, que do ponto de vista da forma você vê que é um negócio super elaborado e trabalhado com primor, assim, é realmente excelente. Eu fiz vídeo resenha, e por todos os que eu citei aqui para os quais eu fiz vídeo resenha ou resenha, eu vou colocar o link embaixo, tá? Então, assim, acho que na vídeo resenha eu falo um pouco melhor, assim, das questões tratadas aqui. Mas, assim, é um romance que eu recomendo muito. Foi o primeiro romance da Toni Morrison que eu li, até agora foi o único, mas... Inclusive, ele ganhou prêmios, né? E merece muito, assim, espetacular. Muito recomendado mesmo. E aí, no finzinho, né, já do ano, eu li um livro que também me arrebatou. Também de uma autora, uma escritora, e que eu li também pela primeira vez, que foi a Inês Pedrosa, Fase de Me Falta. Eu já tinha muita vontade de conhecê-la, eu já tinha visto muitas resenhas elogiosas para os livros dela, e eu aproveitei um amigo oculto entre amigos, né, de livros, pessoal aí de blogs, canais, e pedi, e eu fiquei assim, assoberbada, assim, a palavra acho que é essa, a escrita da Inês Pedrosa é uma coisa incrível, de linda, é muito bem escrito, é muito primoroso, e esse é um livro triste, é um livro que corre, sabe, ele também é narrado do ponto de vista de dois personagens, né, como o da Muriel, né, então ele oscila entre esses focos narrativos, esses dois personagens, aqui é um homem e uma mulher, e eles têm um relacionamento amoroso, mas uma coisa assim meio de almas gêmeas mesmo, mas que não é exatamente de relação sexual, eles eram muito amigos e eram muito diferentes, mas apesar de tudo, eles têm muita cumplicidade, uma relação muito bonita, e só que eles estão separados, né? Então por um certo motivo eles não têm mais como conviver, então eles não chega a ser um diálogo, né? É uma espécie de monólogo de cada um, é uma espécie de diálogo espiritual. Mas assim, é um romance arrebatador, assim. Eu me lembro de ter feito vídeo resenha pra esse livro, gente. Eu acho que eu fiz resenha também, então eu vou colocar um link aqui, porque só tá desmemoriado, vocês estão vendo, né? Bom, por último, o livro que foi a causa do atraso desse vídeo, né? Que foi um livro que também entrou pra lista de favoritos e que me deixou, assim, completamente bestificada, que é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu já sou muito fã dos contos do Guimarães Rosa e eu tinha muita vontade de ler esse livro, mas também é aquele livro que dá um certo medinho, né, como o povo falava do Nome da Rosa. Esse aqui também tá, ele é famoso pela sua linguagem ousada, né, ele tem uma linguagem exótica, mas é um livro que vale muito a pena ler. Ele definitivamente é um desafio, tá? Então, assim, eu
tive uma certa dificuldade de ler esse livro rápido, porque eu acho que ele tem a pretensão de fazer com que a gente tenha a ideia, ou o sentimento, ou a sensação do que é a vida do Jagunço Riobaldo. Então, é um livro errático como a vida, do ponto de vista do ritmo, né? Então, assim, é um livro que tem altos e baixos, e tem horas que acontece muita coisa, tem horas que não acontece nada, e ele tem essa linguagem que recria o sertão, e aqui é uma linguagem também muito poética. É um livro que tem muitos sentimentos aqui, que até contraditórios, porque esse é um livro muito ambíguo, é um livro de paradoxos mesmo. E assim, gente, quando o livro acabou, eu já tacardia, assim. Mas foi um livro que, perceba, eu comecei a ler esse livro em abril e eu terminei em dezembro. Eu fiz uma escolha que foi ler pouquíssimas páginas desse livro por dia. Eu deixei esse livro parado mais de um mês. Deixei depois, quando eu retomava, parado uma semana. Não é um livro que eu, Aline, fui capaz de ler de uma tacada só. É óbvio que não é, a dificuldade do texto não é tanto assim. Chega um momento em que a gente se habitua, né, a linguagem e consegue ler numa boa. O problema é que, por ele ser um livro de ritmo errático e com essa linguagem muito inusitada, eu tinha noção que se eu entrasse meio no automático, eu ia perder muita coisa, da linguagem principalmente, né? Porque esse é um romance que ele tem muito neologismo, muito arcaísmo, muito regionalismo e que ele traz muitas palavras específicas de elementos do sertão. Então, eu escolhi, até para não perder muito, né, dessa prosa maravilhosa que o Guimarães Rosa criou, eu escolhi ler devagar. Mas é a história do Riobaldo, narrado por ele mesmo, e de como ele se tornou jagunço e da sua relação com o Diadorim, né? Aquele outro jagunço que é muito seu amigo, mas com quem ele, na verdade, também tem uma relação assim meio de almas gêmeas, né? Então, gente, um romance maravilhoso. É um romance que te demanda esforço, mas é um romance que te premia no final, assim, porque ele é excelente. Tá, então essas foram as minhas leituras. Eu não incluí as peças do Shakespeare nessa listinha aqui, né? Foi de propósito, porque eu acharia injusto. Eu queria citar todos esses livros, como vocês viram, meu entusiasmo são incríveis. Mas eu também gostei muito dos livros de Shakespeare, né? Então eu vou dizer quais foram as peças, minhas peças preferidas do Shakespeare, né? Por tipo de peça. Então, da melhor tragédia, pra mim foi Macbeth, que é uma das menores peças do Shakespeare, né? É a menor tragédia. Mas que é uma tragédia excelente, gente. Assim, ela tem um poder de concisão muito grande, mas ela tem um assunto que é muito... As questões, né, que ela trata são muito atuais, né, que é a ganância do Macbeth, né, e tudo que ele faz para chegar no poder, né, inclusive eliminando aliados, a culpa que ele sofre, né, ou seja, o Shakespeare colocando o elemento trágico dentro do personagem, né, já uma questão de destino. E aquela coisa da loucura, né, que vai consumindo o Macbeth em virtude dessa escolha, que ele fica sempre na dúvida se era uma escolha ou se ele estava fadado, ou seja, uma tragédia sensacional, com um texto sensacional. Eu indico demais. Como eu sei que para as peças do Shakespeare eu sempre faço resenha, eu vou colocar aqui embaixo. Eu não me lembro se eu fiz de escrita ou se eu só fiz vídeo resenha, mas enfim. Eu acho que das tragédias do Shakespeare que eu li até agora, com certeza é a minha favorita, porque ainda falta ler mais um monte, né? Mas enfim, das que eu li em 2014, Macbeth. Das comédias, eu tenho que citar a Comédia dos Erros, porque foi a única que me fez gargalhar, assim. Foi uma comédia que eu fiquei com muita vontade de assistir, a história, né? Aquela confusão com os duplos, né? Antífalo de Éfeso, Antífalo de Siracusa, Drômio de Éfeso, Drômio de Siracusa. Esses gêmeos que não sabem que são gêmeos e que não sabem que estão no mesmo lugar e que causam um escarcéu por causa disso, porque as pessoas confundem eles nas ruas. As falas que são engraçadíssimas, né? A fala dos drômios, principalmente com as esposas dos antífolos, e assim, eu ri muito lendo essa peça. Recomendo demais, eu também fiz vídeo resenha e vou deixar aí linkada, tá? E drama histórico,
Bom, o melhor drama histórico pra mim foi um que eu acabei de ler e que eu acabei de resenhar, que foi o Ricardo III. O Ricardo III é daqueles vilões super se eu explicar, charmosos que o Shakespeare cria, né? Ele fala com você, com o público, ele é sonso, ele é manipulador, tem muita força no Ricardo III, porque ele é disforme, ele tem umas falas muito engraçadas, né? Quase toscas, e ele é muito dissimulado, né? Vai enganando um aqui, vai enganando um ali, vai dividindo com a gente o seu plano. E a crítica, né, que tem por trás desse drama histórico, em que, na verdade, todo mundo meio que tem rabo preso. Como é que uma pessoa vil, né, e repugnante como o Ricardo III consegue tanta coisa, se não por causa da ambição das pessoas que o rodeiam? Todo mundo sabe que ele é um pouco, mas todo mundo se associa a ele, né? Porque ele promete poder. Então, assim, ele é um vilão terrível, mas tem alguém bonzinho nessa história, sabe? Então, assim, é um drama histórico excelente, apesar da grande extensão, é uma peça bem grande, bem comprida, mas que eu amei, tá? Então, eu recomendo muito também. Bom, eu vou me inspirar no que a Claire fez no vídeo dela, a Claire Scorsese, né? Que ela fez um balanço, assim, de leituras. Eu achei interessante, vou colocar aqui no final. Então, eu li 83 livros esse ano. E isso pra mim foi extraordinário, porque eu leio devagar, e esse foi um ano da leitura alucinada, né? Eu li muito, assim, esse é um marco pra mim. Eu nunca leio tanto assim. Eu normalmente leio 4 livros por mês, que dá uns 48, né? No fim do ano. Então, assim, eu fiquei, não sei entender. Mas gostei muito, foi muito bom. Assim, eu pretendo ano que vem ler com mais calma, né? Com mais tranquilidade. Eu gosto de estar pensando nos livros, até por eu ter tido uma vida acadêmica ligada, né, à literatura. Eu gosto de, às vezes, ler texto teórico a respeito dos livros. Eu faço até muito isso com os livros de Shakespeare. Mas esse foi um ano, né, profícuo, assim, muitas leituras. E 15 peças, ó, que maravilha! Muito bom. Eu tô adorando fazer o Read More Shakespeare, gente. Tô achando super divertido. Tô achando super divertido. Bom, esse ano eu li 23 mulheres. Eu achei um número bom, mas vocês percebam que não foi a metade das minhas leituras. Mas isso tem um motivo, né? Como eu acabei de falar pra vocês, que eu li 15 livros do Shakespeare, deve ter esses 83, né, gente? Diminuir esses 15 do Shakespeare. E ainda assim eu achei um bom número pra quem tava reclamando que, né, enfim, tenho poucos romances favoritos escritos por mulheres, e esse foi um ano que eu li muita coisa escrita por mulher. Que bom, né? Espero ler ainda mais em 2015. Bom, e nesse ano eu também li 38 autores pela primeira vez, ou seja, autores que eram novos pra mim, né? Então eu achei esse número incrível. É isso, eu espero que o ano de leitura de vocês tenha sido muito rico também, né? Muito obrigada pela companhia de vocês nesse período aí, a partir de agosto do ano passado, me acompanhando com as minhas leituras, tá? E me aguardem que já já eu apareço com os livros que eu li em dezembro, resenhas, TBRs, ok? Um 2015 maravilhoso para todo mundo, cheio de leituras, realização e muita saúde, muito bate-papo de livros aqui no YouTube, tá bom? Beijos enormes, tchauzinho!